Estamos de volta com a Agenda Judiciária e você confere agora o quadro Justiça em Foco. Nosso convidado de hoje no quadro Justiça em Foco é o juiz auxiliar da presidência do TJGO, Dr. Romério do Carmo Cordeiro. Seja bem-vindo, doutor. Eu agradeço o convite. Pois é, a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta bastante de falar aqui no Agenda Judiciária, que traz ótimos resultados para a gente, que é a questão da conciliação e mediação. O Dr. Romério, ele acompanha muito esse trabalho feito, coordenado pelo Dr. Paulo César Alves das Neves, e é um trabalho de muita importância, não é isso, Dr. Romério? Exatamente, é um trabalho que vem gradativamente recebendo relevância. Nós podemos ter como marco a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, e de lá para cá nós tivemos uma evolução significativa, ao ponto de nós temos agora, com a edição do novo Código de Processo Civil, o reconhecimento legal dessas modalidades de solução de conflitos como mecanismos eficazes, eficientes de resolver os conflitos existentes entre as pessoas, não só pelo processo tradicional, mas pela conciliação, pela mediação, pela arbitragem. Doutor Romério, a gente sabe que com o novo código, né, tem essa situação de obrigatoriedade, de ter essa questão da conciliação muito mais do que anteriormente. Isso claro que ainda é recente, né, mas o senhor já percebeu essa diferença? Realmente as pessoas têm buscado, tanto os magistrados, quanto as pessoas mesmo que procuram atividade judicial, resolver os processos, né, na verdade os problemas, né, antes mesmo dele se tornar um processo na conciliação? É um processo gradativo. Na verdade, o que acontece é que nós estamos diante de uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma. Que é muito difícil, e sempre né? É muito difícil e sempre nós vamos encontrar resistência. Mas a questão de você tratar esses conflitos por esses mecanismos paralelos ao processo tradicional é uma situação que já está instalada. O que nós temos é que gradativamente ampliar essa cultura, e o que a gente já percebe isso hoje com muito mais força, que realmente operadores do direito, de uma maneira geral, estão participando mais disso. Por exemplo, semana passada mesmo nós tivemos um debate na ESA, né, na Escola da Advocacia, tratando sobre a questão da mediação e da conciliação. Então, o que se percebe é que hoje existe um debate muito forte com relação a isso. E há uma necessidade de revisão, inclusive até da nossa grade acadêmica, porque tradicionalmente nós somos formados, os operadores do direito, para o litígio. E hoje se percebe que a gente precisa ter uma formação voltada muito mais para o diálogo. Então é realmente uma mudança de posicionamento, é uma mudança que vai exigir um novo comportamento, uma nova visão com relação à solução dos conflitos pelas pessoas. Outro projeto também que a gente pode destacar é o Mediar é Divino, que também envolve essa questão da conciliação e tem tido bons resultados também. É um projeto inédito, é um projeto de criação aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e que parte de uma ideia relativamente simples, mas que tem um resultado bastante interessante. O que se percebeu é que as pessoas, quando até estão numa situação de conflito, elas procuram algumas portas para resolverem seus problemas. Por exemplo, a família, o seu líder religioso e o Poder Judiciário, em alguns casos, como no interior, as delegacias de polícia. Ou seja, as pessoas não resolvem seus problemas exclusivamente por demanda judicial. Observando essa situação e observando que já os líderes religiosos, de uma maneira geral, já realizam a conciliação e a mediação, o tribunal fez o quê? A capacitação dessas pessoas para que elas continuem realizando esse trabalho que já vinham desenvolvendo espontaneamente, mas de forma técnica. E, além disso, abrindo uma porta para que as pessoas que eventualmente venham a uma composição nesses espaços possam ter esse acordo homologado pelo juiz. Em linhas gerais, o que nós temos? Um líder religioso das mais variadas religiões, nós temos, que leva a efeito uma composição entre as partes, e a partir dali ele tem o acesso via um sejusque para que aquele acordo receba a roupagem de um acordo judicial. E a diferença é que essa pessoa tem já essa confiança, né, com esse religioso, com esse líder, né? Exatamente. Então facilita realmente nessas questões. E, de uma maneira geral, nas comunidades mais carentes, porque muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de acesso, não só à justiça, mas às vezes até para se chegar no escritório da advocacia. É verdade. Ela
Então, ela muitas vezes tem a dificuldade de trazer esse problema e chegar pela via formal ao Poder Judiciário. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é abrir mais uma possibilidade, é abrir uma porta, facilitar o acesso à justiça dessas pessoas. E está vindo aí projeto novo que é em parceria com a Polícia Civil. Conta pra gente, doutor Romero, qual que é esse projeto? Dentro dessa mesma visão, né? Como eu falei, as pessoas procuram vários mecanismos. No interior é muito comum a pessoa procurar, tem um determinado problema, que não necessariamente criminal, e ela procura o delegado da polícia para resolver. Às vezes um conflito de pai e filho, às vezes um conflito de vizinho. Então isso é uma situação muito comum. Ou em alguns casos até criminal, mas a pessoa não tem a pretensão do procedimento criminal em si. Exemplifico. Se a pessoa recebe um cheque sem fundo, é estelionato e ela pode realmente apresentar lá perante o delegado essa intenção de que a pessoa responda por esse crime. Mas na maioria dos casos o que ela quer, na verdade, é receber o valor da dívida. O processo criminal para ela tem menos importância do que efetivamente. Então o que é possível? Nós já fizemos a capacitação de 32 pessoas da Polícia Civil, entre delegados, agentes, as quais estão também habilitadas a receber essas pessoas e percebendo que a situação, ou que não é de crime, ou que é de uma situação de menor potencial ofensivo, possa, no próprio ambiente da delegacia, resolver essa questão e, da mesma forma que o mediário divino, chegar num acordo e trazer esse acordo para uma homologação através do Sejusc. Nós estivemos aí em tratativas, estamos em tratativas aí com o pessoal da Segurança Pública e devemos instalar um Sejusc em uma unidade da Polícia Civil em Goiânia, provavelmente nos próximos meses. O objetivo, é claro, é resolver o mais rapidamente possível os problemas das pessoas e também, dessa forma, a consequência também é desafogar o judiciário, né? Isso daqui é importante também. Quando você tem essa possibilidade de resolver numa situação pré-processual, nós temos várias vantagens. Primeiro, a celeridade, as questões são resolvidas mais rapidamente. Segundo, a satisfação do usuário, porque ele participa da solução do conflito, quer dizer, não é uma resposta imposta como uma sentença, mas uma resposta construída com ele participando desse processo. Certo. É um procedimento mais barato, porque o processo judicial ele custa muito caro, de uma maneira geral, no Brasil todo. Em suma, e muitas vezes a gente consegue resolver o conflito enquanto ele ainda está numa situação de menor intensidade. Muitas vezes a demora na resolução do conflito faz com que aquela situação se agrave e possa trazer, inclusive, consequências maiores. E só para a gente encerrar, queria que o senhor falasse para a gente como é que está a preparação para a Semana Nacional de Conciliação, que a gente sabe que todo ano o TJGO é destaque, né, nessa Semana Nacional. Como é que está? Já está nessa preparação aí, a data? Nós temos... na verdade, a Semana da Conciliação, logo que encerra nós já começamos a trabalhar na seguinte. A primeira fase desse planejamento é exatamente fazer um controle do que teve um bom resultado e o que pode ser melhorado. Talvez seja essa, inclusive, a resposta da premiação constante que o tribunal tem recebido, porque a gente realmente busca uma melhor qualidade. E a partir daí é feito um planejamento. Desde janeiro, na verdade, nós já estamos planejando a semana. O desafio vai ficando cada vez maior, né? E nós estamos na fase realmente de busca de parceiros. Então, para você ter uma ideia, nós já entramos em contato com a Federação Goiânia dos Municípios para que a gente possa estender a negociação relativa ao Executivo Fiscal para todo o Estado, ou pelo menos para aqueles municípios que queiram aderir ao programa, para que a gente possa também, na Semana da Conciliação, dar um atendimento especial com relação às demandas relativas à execução fiscal. E fora isso, nós temos todo o preparativo com relação à formação dos parceiros, com locação de espaço, enfim, todo o planejamento para o desenvolvimento. Importante salientar que, por exemplo, no ano passado, só na Semana da Conciliação, nós tivemos quase 50%, foi 48% de acordos o que nós tivemos no ano inteiro com relação ao tribunal. Então, é um evento interessante, é um momento em que há a possibilidade de disseminar, inclusive, essa cultura do diálogo, a cultura da conciliação, e o tribunal tem alcançado bons resultados
com essa questão, principalmente com esse posicionamento, essa mudança de cultura que se tem a partir da Semana da Conciliação. A gente sempre acompanha mesmo. Doutor Romério, obrigado por ter vindo aqui e bater esse papo com a gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E na semana que vem tem mais Justiça em Foco. Até lá.